Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. É sempre uma grande honra, uma imensa alegria recebê-los aqui neste dia. A Rádio e TV Fraternal faz seu Evangelho no Lar às quartas-feiras, às 20 horas. Recomendamos sempre, pedimos inicialmente, para que, caso gostem do nosso conteúdo, dos nossos programas, compartilhem os nossos conteúdos com seus contatos, listas de transmissão, redes sociais. A Rádio e TV Fraternal está presente em todas as mídias sociais. Vocês curtindo e compartilhando nos ajudam na divulgação da doutrina espírita ao maior número de pessoas possível. Essa doutrina tão reconfortante, tão consoladora, então para nós é muito importante essa divulgação. Estamos aqui para essa prática do Evangelho no Lar e recomendamos que ela seja feita na casa de todos, que todos a pratiquem em seus lares, estando com seus familiares, com quem resida junto a você, ou mesmo caso resida sozinho, que você pratique sozinho. Na página da Rádio e TV Fraternal, no site, existe um roteiro, é só você procurar lá, estando no site, onde toda a orientação para que você comece, inicie a fazer essa prática em seu lar, seja aprendida por você. Você dá uma lida e se adapta àquelas recomendações. Utilizamos para a leitura do Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a leitura mais recomendada a ser utilizada nesse momento. Recomendamos que, caso você faça sozinho, em seu lar, leia em voz alta, faça o seu comentário em voz alta. Nunca estamos sós, sempre estamos acompanhados de amigos espirituais que, tanto quanto nós, necessitam das palavras que serão ditas, que serão lidas naquele momento. Hoje estamos aqui e a nossa configuração, vamos dizer assim, para a prática do Evangelho é em 5 pessoas, onde temos uma pessoa conduzindo, no caso hoje eu sou a Kátia, alguém que faz a prece inicial, no caso hoje o Ricardo, em seguida alguém que fará a leitura, no caso hoje a Márcia. Na sequência fazemos alguns comentários sobre a leitura feita e seguimos com as vibrações que hoje serão feitas pelo Paulinho e no encerramento a prece final que hoje será feita pelo Daniel. Essa é o formato que utilizamos, mas você pode se adaptar, fazendo sozinho, acompanhado de uma pessoa, 2, 3, quantas forem, tá? Recomendo novamente que leia o roteirinho. Hoje estaremos fazendo a leitura do capítulo 7, os itens 5 e 6. Então, caso você não tenha o Evangelho segundo o Espiritismo junto a você, no vídeo do YouTube, o texto encontra-se abaixo do vídeo. Então, é só descer a setinha, você localiza essa leitura para nos acompanhar. Se não, procure ter um livro do Evangelho segundo o Espiritismo para nos acompanhar de forma assim mais fácil a você. Tá? A prática do Evangelho no lar, ela é muito importante para todos os lares, todas as casas. É um momento onde nos tornamos um pontinho de luz no espaço em que habitamos. Com aquela leitura, traremos bons espíritos que seguramente sempre estão a nos acompanhar para dentro do nosso lar. Faremos uma limpeza espiritual ali daquele ambiente, com bons pensamentos, bons sentimentos. Então, a prática do Evangelho do Lar, sendo feita com rigor no sentido dos períodos, sempre um mesmo dia, um mesmo horário, vai trazer muitos benefícios para você, para o seu lar, para o seu ambiente. Tá? Procure fazer, você só vai ter benefícios com isso. Então, hoje vamos dar início, então,
começando com a nossa prece inicial. Então vamos todos juntos mentalizar o nosso querido amigo e irmão, Mestre Jesus, adentrando o nosso lar com esses benfeitores espirituais da equipe do Evangelho que juntam-se a nós para nos dar todo o amparo, toda a proteção, para que juntos possamos ouvir as palavras de Jesus que serão lidas, refletir e poder, na medida do possível, praticá-las. Que os teus ensinamentos, Jesus, se façam em cada um de nós e que as melhores vibrações de amor possam nos envolver e envolver todo o ambiente onde nos encontramos. E com a prece de Francisco de Assis, nós iniciamos o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos à leitura feita pela Márcia. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem se elevar será rebaixado. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa, mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou, a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhando, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, servir-te-á isto, então, de glória, na presença do que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 a 11. Estas máximas são consequências do princípio de humilde, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade, prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infabilidade. O mesmo pensamento fundamental
se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, e ainda nesta. Porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Um texto que, já pelo título, nos gera uma certa pergunta, né? Por que pobres de espírito? O que seria, nessa colocação, os pobres de espírito? Então, ao fazer essa leitura há algum tempo, me surgiu essa dúvida e fui buscar aí alguma explicação. E a explicação está nas traduções, vamos dizer assim, nas formas em que foram escritas lá na época de Jesus, né? Posteriormente a sua jornada terrena, onde os evangelistas escreveram, onde tudo era feito em hebraico, aramaico e traduzia de uma língua para outra. Então chegou-se a esse termo, pobres de espírito. Porque a gente também se pergunta, né? Por que pobres de espírito? Né? Pobre de espírito não é um sentido negativo, né, dessa expressão? E não, devido a essas traduções, a estudiosos que traduziram essa vinda de uma linguagem a outra, esse pobres de espírito refere-se aos humildes, tá? Então, se a gente for adaptar ao nosso momento hoje, seriam bem-aventurados os humildes. E aí, isso fica bem coerente com o que lemos no texto, onde fala-se, né, de que quem se exaltar será humilhado, quem se rebaixar será exaltado, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz, dentro das lições de Jesus, a grande importância da humildade e da caridade. E a humildade não quer dizer uma penúria, uma pobreza material, e sim aquela pessoa que se coloca numa condição humilde em relação aos demais, em relação aos irmãos, né? A pessoa procura servir, não ser servido, né? Então é uma posição que é importante termos em relação ao nosso próximo, né? Aquele que nos cerca, para que eles nos vejam como pessoas realmente tocadas por Jesus e que buscam levar em suas vidas as lições do Mestre Jesus. Então, acho que o grande mote, né? O grande tema desse texto é a importância da humildade. A humildade que nos colocamos diante do próximo e da humildade com a qual queremos servir ao Mestre Jesus, servir a Deus e ao próximo. Com isso, eu abro os comentários a todos aqui na mesa. Quando a gente estuda, né, ou quando nós lemos os ensinamentos do nosso mestre, a gente sempre debate a questão da nossa reforma, da necessidade de nos modificarmos. E sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, o que mais nos dificulta de conseguirmos essa reforma, de nós conseguirmos ultrapassar certas barreiras que ainda possuímos, que trazemos dentro de nós, é o problema do orgulho, que é justamente o oposto da humildade. E por que o orgulho é tão difícil da gente conseguir ultrapassar ou de conseguirmos vencer? Porque, como o texto nos coloca, que quem se elevar será rebaixado, nós nunca aceitamos ser rebaixados. Então, essa é a questão, isso é o que nós buscamos. E quando a gente se fala em ser rebaixado, não é num sentido de inferioridade,
não é nos colocarmos abaixo do que os nossos irmãos. Muito pelo contrário, é nós nos colocarmos em igual situação. Porque se nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, eu tenho certeza que dentro da sua família e de tantas outras, não existe essa diferenciação. Porque os pais que amam seus filhos os amam de maneira igual. Com as suas diferenças, com as suas particularidades, mas o amor maior, aquele sentimento, aquele desejo do bem, você tem o mesmo desejo para que todos se saiam bem, para que todos vençam na vida. E assim é o nosso Pai. Então, quando a gente debate ou quando a gente nos deparamos com essa questão do orgulho, sem sombra de dúvida, é algo que nós ainda está muito presente dentro de nós. Que precisamos, sim, diminuir. Porque falar que de uma hora para outra eu vou me tornar uma pessoa humilde, em algumas situações conseguimos, sim. Né? Conseguimos nos tornar humilde quando você faz uma doação para uma pessoa que está necessitada, quando você vai dar um lanche para uma pessoa que te pede comida. Eu estou favorecendo, então eu estou sendo humilde porque eu estou dando atenção para uma pessoa que está numa situação inferior? Ou será que isso aí está na realidade, me dando prazer, né? Ou está exacerbando o meu orgulho de falar assim, olha, eu estou fazendo o bem. Porque quem faz o bem sequer lembra dele depois. Então, quando nós nos acostumarmos e aprendermos e praticarmos a real caridade, a caridade é aquilo que nos coloca ou que nós conseguimos destruir esse sentimento do orgulho que está dentro de nós. Porque aí sim, através da caridade, a gente consegue sim nos tornarmos humildes, porque passamos a olhar os nossos irmãos, passamos a olhar a todos da mesma maneira com que gostaríamos que nos olhassem. Esse é o meu entendimento. Boa noite. O texto de hoje, até a Kátia comentou que ele gera uma pergunta, né, Kátia? Eu acho que também gera um pouco mais também, até completando o que ela falou, um pouco mais de questionamento a respeito das nossas atitudes perante o que está sendo dito hoje no Evangelho, né? E o Ricardo completou a respeito da vaidade, a respeito desses sentimentos que são totalmente opostos quando a gente fala em caridade. Mas o que Jesus fala aqui, é interessante a gente ter, que a humildade é um dos itens, são vários, né? Se você quiser ganhar o reino dos céus, com certeza você vai ter que fazer uma mudança muito brusca no seu modo de ver as coisas e de fazer as coisas, né? Porque o modo de ver as coisas, eu diria assim, eu estou lendo esse texto, mas o que ele serve exatamente para minhas mudanças serem operadas, né? Por que eu devo mudar? E aí a gente vê hoje as grandes batalhas, né, que se travam hoje aqui mesmo no planeta, e também as batalhas espirituais, onde a gente vê um segmento muito grande ainda, né, se apegado a determinadas coisas ou determinadas posições, e que isso vai fazer falta exatamente quando você for falar no reino dos céus, né? Porque Jesus é muito claro nas suas explanações, e essa aqui é muito mais clara. Ele está dizendo para você o seguinte, ó, que o reino dos céus será daquele que é pobre de espírito, né? Ele não fala da ignorância espiritual, não. Ele fala dessa ignorância que pertence a nós, que nós todos somos ignorantes ainda. Mas ele fala daquele sujeito que tem o conhecimento total de tudo isso, mas ele é humilde. Ele não se eleva perante as pessoas. E a oração de São Francisco, que foi lida pelo Ricardo, é exatamente, exatamente a síntese de tudo que a gente pode dizer a respeito do texto de hoje, que é a humildade. Portanto, quando ele se coloca aqui nessa questão aí do salão, que para você não vá no lugar lá da frente, porque aquele lugar pode pertencer a uma outra pessoa muito mais do que você, recue.
Mas o grande problema da gente, o Ricardo comentou, é a gente recuar. Como ainda a gente tem dificuldade em aceitar e também de endossar que nós somos ainda pequenos com relação a tanta coisa hoje que a gente vê. E aí não é só nós, né, que lemos os evangelhos, né? Eu posso ser uma pessoa, um ateu, eu não preciso ter conhecimento exatamente de todo o plano de Deus ou das escrituras sagradas, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Eu tenho que ter a segurança de conhecer a mim mesmo. Quem eu sou, né? Quem eu sou? Existem dois questionamentos que Mark Twain, se não me engano foi ele que disse. Os grandes dois questionamentos na vida são os seguintes. O primeiro, quando você nasceu, duas datas, a data em que você nasceu. E o segundo grande questionamento é a data que você vai descobrir por que você nasceu. Então eu acho interessante, se a gente descobrir justamente esses dois, tiver uma resposta para esses questionamentos, a gente vai entender um pouquinho essas máximas do Cristo. Portanto, além da humildade, que é realmente difícil, mas a gente não pode ter esse discurso que é difícil sempre. Ah, mas poxa vida, falar de São Francisco de Assis, oh meu Deus do céu. Mas ok, se você pegar exatamente alguns tópicos dali, você pode tranquilamente se comparar a São Francisco de Assis ou a Francisco de Assis. Agora você tem certeza dessa sua mudança? Você vai operar essa mudança em você? Então essa é a grande batalha. Essa é a grande batalha que a gente tem que realmente entender, que nós vamos ter que uma hora parar e entender tudo isso aí. É esse o meu entendimento hoje do Evangelho. Para falar hoje do tema de humildade, eu começo aqui pelo subtítulo, né? Quem se elevar será rebaixado. Fazendo uma análise da palavra humildade, a etimologia da palavra humildade, ou seja, a origem da palavra humildade, ela vem do grego, que vem de humus, que humus significa terra. Então daí já dá um norte para a gente entender que quem se elevar será rebaixado. Então a humildade eu me coloco em terra. Tanto que havia até de outra origem de palavra, como milis, que também quer dizer essa humildade, mas que também traz homem, traz a humanidade. Então veja como tudo está ligado. Humildade, homem, humanidade e terra. Né? A origem da palavra é essa. Então isso já nos dá um norte para entender como devemos nos proceder. E até mesmo, de toda essa etimologia da palavra, tinha um certo que queria dizer também trabalhadores descalços. Então veja quanta coisa nos traz só o fato da palavra. Aí nós vamos mais adiante, como Paulo acabou de falar, como o Ricardo disse, das minhas condutas, do meu comportamento moral perante a minha vida. Então com isso a gente já entende o quê? Que eu tenho que sempre começar por baixo. E humildade, jamais subserviência. Subserviência é outra coisa. Não é ter vergonha. É saber ser humilde, é saber que eu não sei tudo, é saber que eu tenho muito a aprender, é saber que eu sei que você sabe da mesma maneira que eu sei que você sabe que eu não sei. É tudo assim. Nós vamos nos completando e um ao outro com humildade vamos aprendendo junto. Esse é o propósito. É entender conjuntamente. Então, o pouco ou quase nada que eu sei se associa ao pouco que você sabe, se associa ao pouco que o outro sabe, e isso vai nos formando, isso vai nos fortalecendo. Por isso a nossa união, por isso a necessidade da nossa vida em sociedade. Então, essa humildade eu tenho sempre que partir terra, por baixo. Saber que eu não sou melhor que ninguém. E na frase do Chico que nos ajuda, que ele diz que devemos ter misericórdia para com aquele que precisa humilhar para se exaltar. Então, esse é o grande significado. Feliz daquele que sabe, mas não faz dessa sabedoria a sua exaltação.
pelo contrário, permanece na humildade. Isso é o mérito. Isso é ser humilde. Isso é permanecer não rebaixado com um título vergonhoso. Pelo contrário, rebaixar por saber que sempre está aprendendo e sempre terá a oportunidade de aprender. E que nós dois juntos e mais outros poderemos saber muito mais. Esse é o propósito da humildade. Bom, complementando e puxando um pouquinho do que o Daniel falou para esse texto, hoje em dia muitas pessoas fazem a seguinte pergunta em muitas situações para muitas pessoas, né? Elas, nesse sentido que o Daniel falou, a pergunta é: você sabe quem eu sou? Justamente para colocar esse lado de puxar ou querer humilhar ou dizer alguma inferioridade para alguém. Na realidade, a grande pergunta que a gente deve fazer a si mesmo é: quem eu sou? Né? Procurar descobrir quem realmente a pessoa é, procurar descobrir quais são os seus defeitos e o que ela pode fazer por si para melhorar enquanto ser humano. E aí eu acho que aí a gente vai procurar e colocar bem o sentido da humildade, né? Porque para a gente descobrir quais são todos os nossos defeitos e o que a gente deve melhorar, a gente tem que ser muito humilde. E aí eu colocaria mais essa observação de quem eu sou. E a outra é que nós viemos a esse mundo não para ser servido, mas para servir. E quando a gente se coloca em disposição de qualquer uma outra pessoa ou em qualquer outra situação, a gente sempre vai se colocar no lugar do outro. E aí a gente vai saber realmente aonde a gente deve estar, ou procurar estar, ou procurar melhorar. Aí eu acho que é bem esse sentido da humildade perante tudo e todos. Vejam como cada um oferece um pouquinho nesse momento. Cada um faz a sua colocação, o seu entendimento, e no final a gente tem tantas lições para refletir, para levar para o nosso coração. Agora vamos seguir com as vibrações feitas pelo Paulinho. Neste momento de vibrações, nesse momento de energias positivas, para que todos nós aqui estamos imbuídos pelas próprias palavras do Cristo, que estamos pronunciando, pelas luzes que chegam de tão longe, do céu e de todos os pontos do planeta e do universo, fazer com que tudo isso se junte e possa ser encaminhado a tantos necessitados dessas vibrações, Pai. Vibrações essas, Pai, que já chegam através do Senhor, através de Deus, e através dessa enorme legião de espíritos de luz. Mas, de qualquer forma, Pai, queremos contribuir também dessa forma. Vibrando pelos mais necessitados, que são muitos. Sabemos que são uma imensidão de legião que são hoje necessitados dessas vibrações, Pai. Que possam chegar a todos aqueles hoje que clamam por saúde, por alimento, por justiça e também pela palavra de Deus. Que as vibrações da noite, Pai, possam chegar a todos os países, a todos os continentes deste globo, deste planeta tão abençoado. Que essas vibrações possam também se estender a todo o universo, como é estendido, Pai. Que essas vibrações possam chegar a todas as famílias hoje, em guerras, por todos os motivos que podemos aqui citar e imaginar. Que essas vibrações controlem as emoções de todos nós, para que possamos pensar que a maior recompensa serão exatamente os merecimentos que teremos junto a Deus, junto ao Cristo. Não podemos esquecer também que essas vibrações, Pai, cheguem a todas as prisões do mundo inteiro, do planeta inteiro, onde são nossos irmãos hoje encarcerados, que caminham por essa estrada. Uma estrada de escuridão, sim, mas também que será lá na frente uma estrada de luz, como todos nós que estamos aqui presentes.
A todos os hospitais, Pai, onde existem nossos irmãos hoje, que acudem a esses necessitados, mas que precisam dessa vibração para um restabelecimento do corpo espiritual, para um restabelecimento do perispírito, e ganhando força também o corpo físico. Para as inúmeras creches, onde encontram inúmeros irmãozinhos nossos hoje, abandonados, não importa o motivo, mas que são assistidos por veneranos espíritos que colaboram hoje nessa grande massa do Cristo. Enfim, Pai, que essas vibrações possam chegar também aos nossos lares, cantinho ali onde nos encontramos com todos aqueles que nos são gratos ou que nos são ingratos, dependendo da percepção, mas não importa, que essas vibrações se encontrem ali para nos ajudar e ajudar a todos. Vibrações estas, Pai, também que possam chegar a essa rádio, nesse pequenino lugar, neste pequenino recinto, para que possa continuar esse trabalho da doutrina do Cristo, ensinando e levando ao conhecimento de todos, sem distinção de sexo, sem distinção de religião, enfim, mas que todos possam receber essas palavras hoje com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito que eles merecem. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e obrigado também ao plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Agora a prece final com Daniel. Aproveitando esse momento de elevação dos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que conforta e ampara cada um de nós, vamos agradecer pela sua oportunidade de juntos estudarmos o Evangelho, de lermos mais um trecho da Palavra do Cristo e perseverar perante o ensinamento desse Evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa conduta. Por mais difícil que seja, é um passo de cada vez que chegamos ao lugar mais alto da escada. E é dessa forma, aprendendo conjuntamente, compartilhando o que cada um sabe, na sua humildade, como Jesus nos ensina, juntos vamos caminhando e vamos aprendendo para a elevação espiritual de cada um de nós. E gratos por tudo isso, pela nossa reunião, pelo aprendizado, encerramos o Evangelho desta noite com a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, amigos, faltou uma recomendaçãozinha a todos de que mantenham durante o Evangelho uma jarra ou um copo com água para que ao final você beba, né, e receba ali naquela água a fluidificação dos bons espíritos que magnetizam ali tudo aquilo de que a gente necessita nesse momento. Você pode beber todo ou guardar para ir bebendo aos pouquinhos durante a semana até que aconteça o próximo Evangelho. Então estamos chegando ao término do Evangelho de hoje. Agradecemos a companhia de todos vocês. Lembramos que a Rádio Fraternal, a Rádio e TV Fraternal está presente em todas as mídias sociais e pedimos novamente que curtam, comentem, compartilhem esses nossos conteúdos em todas essas redes para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, interagir e também que a palavra de Jesus chegue a mais pessoas, a mais corações. Muito obrigada até aqui, até a próxima semana. Que Deus esteja com vocês em todos os caminhos
Mãe Maria os proteja. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.